Bom dia, meus queridos amigos. Que bom conversar com você nesta manhã de sexta-feira, véspera do Dia do Senhor. E para nós é sempre uma alegria estarmos juntos nesse ambiente. O meu ambiente, o seu ambiente de crescimento espiritual. O ambiente onde juntos, através do estudo da palavra, através da oração e do clamor sincero pelo batismo do Espírito Santo, nós vamos caminhando em direção ao crescimento e ao amadurecimento espiritual. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o que está escrito no capítulo 17 de 2 Crônicas. Esse capítulo, ele conta o início da jornada do filho do rei Asa. E esse é um momento muito importante, porque Jeosafá, ele decide no seu coração seguir os caminhos de Davi. Ele decide seguir os caminhos da fidelidade, da obediência, da harmonia entre a vontade de Deus e a forma como ele iria governar e liderar o seu povo. E como isso é importante? Muitas vezes nós olhamos as orientações de Deus nas Escrituras e acabamos não dando o devido valor que ela possui. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre a importância que existe entre nós vivermos de forma harmônica com a vontade de Deus e a felicidade que pode advir exatamente dessa harmonia com o Eterno. Jeosafá, ele não apenas decide colocar o seu coração em obedecer a Deus, mas ele faz algo que antes dele nenhum outro rei havia feito. Ele pega os levitas, pega os sacerdotes e envia-os de cidade em cidade, com uma missão específica. E essa missão era exatamente que eles levavam consigo o livro da lei do Senhor. E quando eles chegavam em uma cidade, eles reuniam os líderes daquela cidade. E eles então ensinavam o povo sobre todas as leis, sobre todas as orientações que Deus havia deixado escrito a Moisés para que a raça humana seguisse, e não apenas Israel. Os princípios que existem ali são princípios que se aplicam para todos nós, para toda a humanidade. Como nós já vimos isso alguns tempos atrás, mas é sempre bom a gente relembrar, né? As leis de Deus, elas foram instituídas para o ser humano e não para uma nação específica. E Jeosafá, ele então coloca os seus oficiais espirituais para fazerem esta jornada, para fazerem esse trajeto aonde eles iriam ensinar o povo a amar a Deus, a obedecer a Deus e a adorá-lo da maneira correta. E quando isso começa a acontecer de cidade em cidade, diz o texto bíblico que o terror do Senhor caiu sobre todos os vizinhos, sobre todas as cidades vizinhas, de modo que nenhum deles ousou se levantar para fazer guerra contra Israel. Gente, que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária. Estar em harmonia com Deus traz o terror sobre as nações vizinhas. E assim ele prospera em tudo quanto fazia, e não apenas isso, mas essa obra foi tão grande a ponto de que os próprios filisteus, alguns dos reis e príncipes filisteus, levavam presentes para Jeosafá. Isso é incrível. Isso é muito incrível de se ler nas Escrituras. Ainda mais porque sabemos que eles eram inimigos mortais, né? Mas aqui, quando ele decide voltar o coração para o Senhor coloca paz em todos os seus termos, né? E de fato, o próprio rei Davi, em um dos salmos, ele fala isso, que quando os filhos de Deus estão em harmonia com ele, ele pode dar paz diante dos seus inimigos. Amigos, fiquei repensando um pouquinho sobre esse texto e imaginei que o rei poderia muito bem ter deixado tudo aquilo somente para si mesmo, mas ele decidiu fazer algo diferente. Ele decidiu fazer mais do que lhe era esperado. Ele decidiu que aquilo que era bom para ele seria bom para toda a sua nação. E assim, então, ele decide levar avante essa obra. O que isso pode nos ensinar hoje? Muitas lições, mas uma delas
que acredito eu que seja oportuna para você e eu refletirmos hoje é o seguinte: eu tenho absoluta certeza que você sabe mais a respeito de Deus do que algumas pessoas que estão perto de você. Talvez você saiba mais a respeito de Deus do que os seus vizinhos. E a pergunta que eu quero fazer para todos nós refletirmos é: se você sabe mais do que os seus vizinhos ou mais do que alguém no seu trabalho, na sala de aula, sobre Deus, você já teve a iniciativa de compartilhar esse conhecimento com eles? Veja, a atitude do rei não é guardar para si aquilo que ele aprendeu. A atitude do rei é compartilhar, para que aqueles que estavam ao seu redor pudessem usufruir da mesma bênção que ele estava usufruindo. Quantas vezes, amigos, você e eu somos egoístas nesses aspectos de não compartilhar a mensagem do Evangelho? Algumas vezes nós achamos que devemos enclausurar Deus dentro somente da nossa vida. Colocamos Ele somente para nós. Nos alegramos com os benefícios de ter um Deus, mas esquecemos da tristeza daqueles que não têm esse Deus. Você se recorda como sua vida era antes de você conhecer a Deus? Pois esse mesmo jeito, ou pior, pode ser a vida de alguém que está bem perto de você, mas que precisa conhecer mais desse Deus que você tem, que você conhece, que você estuda, esse Deus do qual nós conversamos todos os dias na sala 57 e nos nossos jejuns da quarta-feira. Querido amigo e amiga que me escuta nesta manhã de sexta-feira, deixa eu falar uma coisa para você de forma muito clara. Se você não compartilha o conhecimento que você tem a respeito do seu Deus, então talvez você ainda não o conheça de verdade. Talvez você esteja se enganando dentro da sua igreja. Talvez você esteja se enganando dentro da sua vida religiosa, porque é impossível aquele que tem um encontro real com o Eterno não compartilhar esse Deus com outras pessoas. Então eu quero convidar você hoje a sair do seu mundo, a sair do seu casulo, a sair da bolha que você mesmo construiu ao redor de si para não compartilhar esse Deus com outras pessoas. E nós, muitas vezes, agimos com um julgamento precipitado. Ah, eles não querem ouvir, eles não vão acreditar, eles não vão me receber, eles vão me olhar diferente. Amigos, isso não é um problema seu. Isso é um problema deles, se realmente eles agirem dessa forma. Mas eu acredito que se você orar pedindo a direção do Espírito Santo, pedir que ele já vá adiante, preparando o coração de quem você quer compartilhar esse Deus que vibra dentro de você, o Espírito vai colocar situações e pessoas que podem e serão abençoadas pela sua vida. Isso nada mais é do que a missão atrativa que nós conversamos na quarta-feira do nosso jejum. Por isso, olhando a história, esse início da vida do rei Jeosafá, ele compartilhou aquilo que ele aprendeu. Aquilo que ele aprendeu de Deus, ele fez questão de que toda a nação soubesse. E você? Aquilo que você sabe de Deus, para quem é que você precisa começar a compartilhar hoje? Eu desafio você a entrar em ação. Nesse momento da sua sala 57, peça o batismo, peça poder, peça força e saia para receber a bênção de compartilhar aquilo que você já tem. Um grande abraço a você, uma ótima sexta-feira e nós nos falamos amanhã na sala 57.